Ei, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre propósito. Sei que esse é um assunto muito extenso e que requer muitos vídeos, muitas coisas são importantes sobre esse assunto, mas hoje eu queria trazer algo um pouquinho mais específico. Muitos de nós, e eu me coloco no pacote porque foi o meu movimento por muito tempo, nos colocamos num lugar de caçadores de talentos, caçadores de propósitos, e aí a gente fica buscando do Senhor quais os propósitos que Ele tem para nossa vida, o que Ele quer que a gente faça com a nossa vida, por que estamos nessa terra, o que eu devo fazer com o tempo que eu tenho. E muitas vezes nós acabamos nos perdendo nessa corrida, uma corrida contra nós mesmos. O que eu percebo que acontece é que a gente fica tão preocupado com o motivo, porque é a razão da nossa vida, que a gente acaba se esquecendo do verdadeiro propósito e o propósito universal. O propósito universal nos fala sobre o que a gente tem que fazer antes da gente saber o que a gente tem que fazer. Independente de qual seja o seu propósito é cantar, seu propósito é dançar, seu propósito é fazer missões, seu propósito é ajudar as pessoas da sua casa, seu propósito é ajudar as pessoas da sua rua. Independente disso, tem um propósito primordial que todos nós devemos cumprir, que é o mandamento de amar uns aos outros. Também o movimento de fazer o ID. E isso eu não tô falando de ser missionário, não tô falando de sair por aí pregando dentro do ônibus e aquela coisa. Não, eu estou dizendo de pregar com as suas ações. O maior evangelista é aquele que consegue pregar sem usar palavras. O maior evangelista é aquele que consegue mover o ambiente e fazer as pessoas entenderem que ele tem algo de diferente, que ele se comporta diferente, que ele tem algo ali de especial. O maior evangelista é aquele que não precisa abrir a boca para falar de Deus. Então, independente de qual é o seu propósito, de uma forma mais prática aqui na Terra, primeiramente você precisa estar cumprindo isso. Porque se você não estiver cumprindo isso, não adianta você ficar correndo atrás de um propósito, de uma coisa física ali, uma coisa palpável ali. Não adianta se você não estiver fazendo o primordial, o que é para todos nós fazer, que é amar uns aos outros, que inclui estar presente no momento que você está passando, cuidar da sua casa com zelo pelas pessoas que moram ali, fazer um favor para alguém da sua casa por zelo e por amor por aquela pessoa e principalmente por Deus, porque na Bíblia diz que é pra gente fazer as coisas para as pessoas como se estivéssemos fazendo pro próprio Deus e não por um merecimento das pessoas. Então é esse amor incondicional que não depende de uma condição para acontecer. A partir do momento que você está fazendo isso e também está fazendo ID, independente da sua posição, você está já no seu propósito. E quando eu falo de fazer o ID, não necessariamente, como eu falei, você precisa estar pregando no ônibus, você precisa estar indo lá na África, você precisa estar ajudando o centro comunitário do seu bairro. Claro que não, essas coisas são essenciais e elas são para serem feitas sim, mas não necessariamente você precisa pregar dessa forma. Deus deu o mandamento de que todos nós devemos pregar, mas você pode pregar dentro da sua casa, você pode pregar dentro do seu trabalho, você pode pregar dentro da sua faculdade, você pode pregar dentro da sua escola, você pode pregar dentro da padaria, você pode pregar andando na rua, e isso tudo sem abrir a boca. Você pode ser gentil com alguém, você pode dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, você pode fazer um favor para alguém que não necessariamente aquela pessoa vai te devolver aquele favor, você pode ser solícito, você pode ser cuidadoso, você pode sorrir para alguém, você pode fazer tantas coisas que falam sobre o reino que você não precisa abrir sua boca para isso. Então, antes de fazer qualquer propósito, antes de você ter algo determinado na sua vida, faça isso. A partir do momento que você estiver fazendo isso, eu tenho certeza que qualquer outro propósito que Deus tenha na sua vida será revelado através disso. E uma outra coisa que eu acabo percebendo que acontece nessa corrida contra o tempo para descobrir o seu propósito, porque você está perdendo tempo, é o motivo. Eu percebo que muitas vezes nós estamos mais preocupados com o sentido da nossa vida do que com a vontade de Deus. Eu quero muito mais saber o meu propósito nessa terra, para eu ter uma justificativa, para minha identidade. Ah, não, eu sou ministra de dança, eu sou ministra do louvor, eu sou evangelista, eu cuido da manutenção do templo do Senhor, eu sou missionário. Parece que a gente fica procurando um título, a gente fica procurando uma ocupação. E assim como a gente fica preocupado em falar nossa profissão para as pessoas, porque parece que isso é muito importante, a gente também fica preocupado em falar nosso propósito de vida para as pessoas, porque isso também parece ser muito importante. Só que não é. Entendeu? Não mais importante que a própria vontade de Deus. E eu não sei se eu tô conseguindo ser clara, mas parece que a gente tá mais preocupado com o nosso ego, com a identificação, com uma identidade, com o nome que a gente vai receber,
sobre um propósito específico do que estar fazendo a vontade de Deus e cumprindo o reino dele nessa terra. Parece que é muito mais sobre nós do que sobre ele. E quando se torna mais sobre nós do que sobre ele, tá errado, porque ele é a razão de tudo. Ele tem que ser o nosso Deus. Então, por exemplo, se é para eu ser ministra de dança, Deus não vai ministrar o meu coração para eu ser ministra de dança, para que eu fique me achando a ministra de dança, para que eu diga que eu sei dançar, que eu danço em tal igreja, que eu só não sei o que eu fiz curso tal. Não, é para que a vontade dele seja feita aqui na terra. Então, eu te convido hoje a reanalisar a rota. Primeira coisa, você está amando seu próximo como você mesmo? Segundo, você tem evangelizado nos lugares que você vai, mesmo que sem abrir a boca? Terceiro, o seu propósito que você quer saber é para engrandecer o seu nome ou de Deus? Então, a partir do momento que a gente recalcula essa rota e entende o porquê que a gente está buscando, é muito mais fácil das coisas acontecerem. Porque Deus, ele tem milhares de bênçãos para nós, mas ele nunca vai nos dar nada que vai nos destruir. Então, por exemplo, se ele acha que ele falar para mim que eu vou ser ministra de dança vai fazer eu ter tanto orgulho, ser tão cheia de mim, ele não vai me revelar isso. Porque eu tô fazendo pra mim, eu tô fazendo pra minha imagem, pra minha identidade, não pro reino dele, entende? Quando a gente tem que estar preocupado é com o reino. Então, a partir do momento que você organizar essa rota e entender que não é pra engrandecer você, não é pra você ter um título, mas sim pra engrandecer o reino e você fazer a vontade dele aqui na terra, pode ter certeza que com o foco certo, ele vai te revelar, independente de qual seja. Mas eu quero mais uma vez deixar ressaltado aqui, se Deus ainda não te revelou qual o seu propósito, faça o propósito que ele deixou para todos nós. Ame aos outros e evangelize com o seu ser, evangelize com as suas atitudes, faça as pessoas entenderem que você é cristão sem você nem abrir a boca. E como que a gente faz isso? Tendo intimidade com Deus. Quando a gente passa tempo com uma pessoa, a gente começa a se parecer com ela. Então passe tempo com o Espírito Santo e comece a se parecer com ele. E assim você vai conseguir evangelizar onde você quiser, onde você estiver, sem nem lembrar que você está sendo cristão ali naquele momento, você vai agir diferente. Porque ninguém que é tocado pelo Espírito Santo permanece da mesma forma. Essa é a mensagem de hoje. Espero que Deus tenha falado com você através dela. Espero também que você mande para alguém que você lembrou aqui agora e que essa pessoa também seja ministrada por essa palavra. Curte o vídeo para o YouTube entregar ela para mais pessoas. Se inscreve no canal para continuar acompanhando os vídeos por aqui e também me segue lá no Instagram, que é Amor do Autor. Um beijo, fiquem com Deus.